Gente, eu quero conversar com você sobre um intelectual italiano chamado Antonio Gramsci. Vamos falar sobre Antonio Gramsci? Bom, gente, eu não conheço tanta coisa sobre o Gramsci, né? Eu lembro que eu estudei o Gramsci lá na disciplina Estado e Sociedade, no meu mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, né? Isso foi há uns 30 anos mais ou menos, né? Mas eu me impactei muito pelas ideias do Gramsci, né? Porque o Gramsci, ele era um marxista, né? Ele, portanto, sofria alguma influência filosófica, ele era filósofo, né? Do Karl Marx, né? Porém, ele tinha uma discordância com Karl Marx, né? É que o Karl Marx ele falava que a solução anticapitalismo começava pela ditadura do proletariado. E o Gramsci ele não acreditava nisso. Ele acreditava que a solução começava dentro de uma democracia. Só que ele constatava que dentro da democracia existia a chamada hegemonia cultural, né? A hegemonia cultural era exercida por um grupo de poder aparentemente conservador. E o que cabia à esquerda, né, e aos comunistas também, mas à esquerda como um todo, era dentro do aparelho de Estado você lutar para tomar a hegemonia dos grupos tradicionais, né? Trazer uma nova hegemonia cultural à tona, né? É como você dissesse o seguinte, né? Para dar um exemplo bem pedestre, né? Como diria meu ex-professor de mestrado, Fernando Guilherme Tenório, né? Digamos aqui no Brasil, o PT está no poder, o Lula é o presidente, né? Mas a hegemonia cultural é do PT? Não, não é do PT, né? A hegemonia cultural é da direita, né? Até porque o Congresso Nacional ele é dominado pela direita. Então, o grande desafio é você conseguir condições concretas para obter a hegemonia cultural para a partir daí poder editar suas políticas, né? Isso aqui no caso do exemplo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolveria o quê? Em novas eleições fazer uma campanha consistente para conseguir maior representação eleitoral, né? A maneira que divide os cargos do ministério, né? Ou seja, você tem que conseguir, você de esquerda, né? Se você é de esquerda e o Gramsci era de esquerda, tem que conseguir a hegemonia cultural, né? E para isso você vai pensar as metodologias para conseguir essa hegemonia partindo do princípio que o Estado, a princípio, é dominado pela direita, né? Então a hegemonia cultural é dela, né? Então existe uma luta pela hegemonia, né? Tudo isso dentro de um ambiente democrático. Você não precisa de ditadura do proletariado nenhuma. E aí você tá a grande novidade da tese, né? Ele era um democrata, né? E também ele tinha um conceito muito interessante, né, chamado intelectual orgânico, né? Ele falava que a pessoa que queria escrever sobre algo ou que queria ser intelectual, ela não podia ser aquela pessoa com ideias abstratas que do nada escreve alguma coisa. Ela tem que ter vivência sobre aquilo que ela está falando. Então vamos dizer, por exemplo, que alguém queira escrever sobre medicina, né? A pessoa não precisa necessariamente ser médico, mas ela tem que entender de saúde pública, né? Para poder ter melhor domínio da situação. Então, o intelectual orgânico é isso, né? Não é aquele que escreve de orelhada, né? Ou que ele fala de orelhada, mas fala com conhecimento do assunto que está sendo discutido. Então, a ideia do intelectual orgânico é muito importante, né, para a sociedade moderna, né? Esses são exemplos de duas ideias do Gramsci, né? A do intelectual orgânico e principalmente da hegemonia cultural, que fazem uma diferença enorme, né, no comportamento da esquerda como um todo, já que ele era de esquerda. Ele foi preso pelo regime do Mussolini, como era de se esperar, né? Ou seja, ele sendo comunista, né? E estando no poder o Mussolini, que era um fascista, ele foi preso, ficou preso 20 anos, né? Quando foi solto por problemas de saúde, logo depois ele veio a falecer. Mas ele escreveu obras completas e muito sensatas, né?
dentro da prisão que ficaram conhecidas como Cadernos do Cárcere, né? Se você quiser conhecer mais sobre o Antônio Gramsci, né, procura aí, faz uma busca no Google sobre Cadernos do Cárcere, né? E você vai entender melhor a obra dele. Minha intenção aqui é apenas te dar um gostinho das ideias do Gramsci e que, se você gostou, você possa pesquisar um pouco mais. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? Se vocês puderem dar like, compartilharem e se inscreverem no canal, eu agradeço muito, como agradeço também se você puder olhar a descrição desse vídeo.